Olá, queridos. É um prazer muito grande estar novamente falando com todos vocês que nos acompanham no nosso canal. E hoje queremos trazer aqui uma palavra que é muito preciosa dentro do desenvolvimento do nosso trabalho como igreja, que define exatamente uma das principais razões de sermos igreja, né? Além daquela que é principal, glorificarmos a Deus, porque este é o propósito de Deus para a sua criação. Mas a forma como nós vamos glorificar a Deus são diversas, e uma delas é algo muito extraordinário que Jesus deixou como uma missão para a igreja. Quando ele diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo, e aí ele então diz a palavra-chave: fazei discípulos de todas as nações. E a palavra que eu quero trazer hoje para a nossa meditação é exatamente esta, ok? E quero mostrar nesta oportunidade o quanto o discipulado é importante e, diria, o discipulado é indispensável. É sempre um grande prazer exercer esta missão, a missão do discipulado, e poder ver Cristo sendo formado na vida do novo discípulo. A pregação do Evangelho, ela não é um fim em si mesmo, mas é o começo de uma longa caminhada no trilho do discipulado, até que o discípulo esteja pronto para ser enviado e fazer discípulos de todas as nações, porque este é o objetivo: preparar o discípulo para ele fazer discípulo. O discípulo só é discípulo quando ele também cumpre este papel. O pregador que não consegue ir além do púlpito, ele não aprendeu ainda o significado da sua missão, aquilo que Jesus disse: ide fazer discípulos. E fazer discípulo é um trabalho meticuloso que envolve tempo de qualidade com o discípulo, no ensino, na comunhão fraterna, no aconselhamento em todas as áreas de sua vida e na intercessão, orando com o discípulo, intercedendo por ele. Fazer discípulo, na verdade, dá muito trabalho e pouco status. Deve ser por isso que muitos pregadores não conseguem ir além do púlpito, pois não querem gastar muito tempo com aquilo que, na verdade, dá pouca visibilidade ao que ele está fazendo. Mas o prazer de apacentar, de cuidar e enviar só tem quem vive o exercício do discipulado constantemente no seu ministério. Toda a igreja precisa de um discipulado sério e maduro, que tenha começo, meio e fim, objetivando levar cada novo convertido a se tornar um discípulo maduro e frutífero no reino de Deus, um discípulo fazedor de discípulos. Todo cristão que já tem anos de fé e que vive choramingando atenção e cuidado, na verdade, foi criado em um ambiente desprovido de um discipulado sério e objetivo, ou nunca quis se submeter a esse discipulado. Por isso não aprendeu que há um momento em nossas vidas que precisamos cuidar mais do que ser cuidados, dar mais do que só receber, estar crucificado antes de ser exaltado, trabalhar mais pelo reino ao invés de ser inútil no reino. Quem aprendeu a ser discípulo sabe que não é um título que nos faz ser úteis no reino, mas o discipulado em si se encarrega de nos fazer descobrir qual a nossa vocação em Cristo e o nosso dom ministerial, que nos faz exercê-lo naturalmente e cotidianamente, antes mesmo de sermos reconhecidos numa Assembleia Geral para o recebimento de algum título, né, como pastor, como evangelista, missionário ou coisa parecida.
A titularidade é o reconhecimento público do dom que opera já em nossas vidas no dia a dia, da nossa vida como discípulos no reino de Deus. E mesmo que nunca sejamos reconhecidos por um título diante dos homens, diante de uma assembleia, jamais passaremos imperceptíveis diante de Deus, e mesmo jamais deixaremos de cumprir a nossa missão, pois os dons, eles são dados por Ele, por Deus para nós, e são irrevogáveis. Simplesmente prestaremos contas do seu uso diante dele e não dos homens, né? No tribunal de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós possamos receber segundo o que tenhamos feito por meio do corpo, ou bem ou mal, diz a palavra de Deus. Mas uma coisa é certa: você nunca estará pronto para exercer algum dom ministerial sem que antes passe pela escola de discípulos de Jesus para aprender aos seus pés. Todos precisam passar por esta escola. Lá em Mateus 11, 29 está escrito: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O discipulado nos ensina que ser é mais importante do que o fazer ou ter um título. Fazer ou ter um título nem sempre revela o que de fato você é na sua essência, mas ser sempre vai resultar no fazer e vai revelar sua verdadeira identidade. Há milhares de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que estão exercendo seus dons no seu dia a dia, junto às suas igrejas locais, naturalmente e responsavelmente, sem titularidade reconhecida pelos homens, mas reconhecida pela eternidade, reconhecida por Deus. Existem milhares de cristãos que já entenderam que seu campo missionário é todo lugar aonde Deus o tem feito ir, aonde Deus o tem colocado, aonde Deus o tem feito estar, para ali implantar o reino de Deus no coração de cada pessoa, a começar no seu próprio lar, pois a nossa casa é o nosso primeiro ministério e o nosso primeiro campo missionário. A Bíblia diz que Noé, cumprindo o chamado de Deus, ele construiu uma arca para a sua salvação de toda a sua casa. Glória a Deus. Isso é muito importante, interessante, porque a salvação das futuras gerações dependia da salvação da casa de Noé. Deus estava preservando a casa de Noé para que o plano da redenção da raça humana fosse consumado no futuro. E isso dependeu da atuação de Noé a partir do cuidado em salvar sua família por meio da missão que ele recebeu do Senhor. Se cada cristão entendesse que sua missão em pregar o Evangelho começa a partir do seu lar, do discipulado doméstico, eu acredito que cada família bem discipulada seria uma agência do céu na terra, trabalhando na salvação de toda a nação. Cada pai e cada mãe são pessoas levantadas por Deus no núcleo mais concêntrico da sociedade, a família, a fim de alcançar toda a nação e as gerações futuras. Glória a Deus, o discipulado é algo que está ligado a todos os aspectos da vida em sociedade. Quando você passa pelo discipulado de Jesus, você aprende que você tem uma vocação celestial e dons dados por Deus para ser o guia das futuras gerações a partir do seu lar. O nosso ministério começa em nossa casa. Servir ao reino a partir de nossa casa é o começo de nosso ministério. E o que vai acontecer depois depende do que aconteceu antes. Por esta razão, o discipulado tem essa característica
familiar de amor, cuidado, comunhão, ensino, condução. Jesus viveu isso na sua familiaridade com seus discípulos. Ele caminhava com eles, comia junto com eles, dormia junto com eles, acordava de manhã com eles, tomavam café da manhã juntos, conversavam. Era neste ambiente familiar que os princípios de Deus eram introduzidos na vida daqueles homens que durante cerca de 3 anos aprenderam lado a lado, aos pés de Jesus, os ensinos mais preciosos do reino de Deus, e isso resultou na minha salvação, na sua salvação, porque esses homens foram discipulados de tal maneira que abraçaram a fé e alavancaram a obra missionária mais extraordinária de todos os tempos, que alcançou as nossas vidas hoje. Nesse tempo, fomos alcançados por um discipulado que começou lá atrás, através de Jesus, e que foi passado de geração em geração. Paulo usa a expressão dores de parto lá em Gálatas 4,19 para se referir ao discipulado, pois para que Cristo ele seja formado no íntimo de cada discípulo, existe um tempo a ser gasto e trabalhado, como uma gestação, né? Até que Cristo venha a ser formado nas entranhas espirituais do discípulo e ele esteja pronto então para gerar filhos para Deus. Paulo diz: meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Um dos sinais mais claros da eficácia do discipulado na vida de um cristão é quando o discípulo começa a gerar filhos espirituais para Deus. Este é o sinal de que os dons do ministério da igreja estão operando na vida daquele cristão. Os dons, eles são dados à igreja para que o exercício da sua missão como tal, como corpo, e cada cristão precisa exercer a sua vocação no corpo, operando por meio dos dons que foram dados ao corpo. Logo, é no discipulado que o cristão passa a compreender isso e passa a identificar o seu dom, né? E a se tornar funcional no corpo. Um cristão se torna funcional no corpo, útil, ativo no corpo de Cristo quando ele realmente vive. Ele é discipulado e ele vive na prática os resultados desse discipulado. No corpo não existe cargo, no corpo existe função. E não existe nada em um corpo que não tenha uma função. Tudo no corpo tem uma finalidade, e tudo isso para o perfeito funcionamento do corpo. E o discipulado ele é importante para fazer com que cada cristão entenda isso e se torne funcional no corpo, contribuindo para a saúde espiritual do corpo, para o seu crescimento, para o desenvolvimento do reino de Deus. Enfim, eu quero concluir esta palavra nesta oportunidade dizendo para todos vocês, para todos nós, que o discipulado ele é indispensável para a vida de um cristão e, consequentemente, para a vida da igreja como um todo, pois os resultados de um discipulado eficaz irá repercutir na qualidade de vida da igreja e no avanço do reino de Deus no mundo, na vida das pessoas. E eu encerro aqui fazendo um convite para você, não apenas fazendo um convite, mas lembrando você de uma ordenança de Jesus. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E para fazer discípulo, nós precisamos ser primeiro discípulos. Precisamos passar por esse processo, aprender aos pés de Jesus, para depois ir para falar tudo aquilo que ele nos tem ensinado, como ele disse aos seus discípulos, que eles deveriam ensinar tudo aquilo que eles haviam aprendido com ele. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você e a sua família e toda a sua igreja possam ser
uma família, uma igreja de discípulos fazedores de discípulos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.